Havendo o quórum legal, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 25ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 14 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Senhores vereadores, cópia das atas da 24ª reunião ordinária e da 4ª extraordinária foram enviadas a todos por correio eletrônico e, desta forma, coloco em discussão única as atas da 24ª reunião ordinária e da 4ª extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação as atas da 24ª reunião ordinária e da 4ª extraordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 24ª reunião ordinária e da 4ª extraordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 41, 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através da presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei número 48 e 50 com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto número 48/13 do Executivo Municipal autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação de Tênis de Mesa. Projeto de lei número 50/13, Executivo Municipal, ratifica convênio para execução de projetos artísticos e culturais que entre si celebram a Fundação Cultural de São Bento do Sul e o Serviço Social do Comércio, SESC, Santa Catarina. Ofício número 207/2013 do GAPRE, retificação. Senhor presidente, com referência à indicação número 148, de autoria do vereador Claudimar Votroba, informamos que ocorreu um erro material na resposta enviada através do ofício 160/2013, onde se lê SAMAI, leia-se Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, CEMOB. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 217/13 do GAPRE. Senhor presidente, segue abaixo as respostas às indicações números 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36 e 223 de 2013. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 218 de 2013 do GAPRE, senhor presidente. Em resposta às indicações número 37, 43, 249 e 254, informamos abaixo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 70 de 2013 da Fundação Municipal de Desportos do município de São Bento do Sul, à Câmara Municipal de Vereadores, assunto balancete mensal, abril de 2013. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de abril de 2013. Na oportunidade, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração e colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Respeitosamente, José Hermínio Grem, presidente. Matérias recebidas. A moção número 22/13, Geraldo Weiermann, Aldeinfra, solicitando que seja mudada de lugar uma placa indicativa com os dizeres Campo Alegre, bairro Brasília, localizado na lateral da rodovia SC-301, em São Bento do Sul. Moção número 23/13, Geraldo Weiermann, ao senhor Paulo Gonçalves de Andrade, chefe da Agência dos Correios de São Bento do Sul, solicitando que a mesma preste seus serviços na rodovia Carlos Zíper e Sobrinho, entre a estrada Conrado Líbel e o Trevo do Urtigão. Moção número 24/13, Geraldo Weiermann, ao excelentíssimo prefeito municipal de São Bento do Sul, Fernando Turic, com cópia ao secretário de Saúde, senhor Deodato Rusca, solicitando que o atendimento na farmácia central fosse estendido até 21 horas. Requerimento de informação número 26/13, Tirso Vladimir Himmelgen, requerendo informações sobre o projeto de lei do Executivo número 32 de 2013, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades 2
e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. e dar outras providências. Requerimento de informação número 27/13, César Augusto Acorce de Godoy, requerendo informações a respeito de todas as diárias recebidas pelos servidores do Executivo Municipal no mês de abril de 2013. Indicação número 288/13, Claudimar Votroba, solicitando a desobstrução da Boca de Lobo e elevação do meio-fio na Rua das Neves, em frente ao número 1154, no bairro 25 de Julho. Indicação número 289/13, Claudimar Votroba, solicitando a implantação de tubulação com boca de lobo na Rua Vicente Zaitamer, em frente ao número 400, no bairro Serra Alta. Indicação número 290/13, Márcio Drevek, sugerindo o patrulhamento e ensaiamento das ruas Elisa Groskopf, Bárbara Bachel, Ervino Milbauer e Paulo Timóteo Vilevski, todas no bairro Cruzeiro. Indicação número 291/13, Márcio Drevek, sugerindo a instalação de uma placa de sinalização de rua sem saída na Rua Paulo Rank, lateral da Rua Carlos Ríquio, no bairro Serra Alta. Indicação número 292/13, César Augusto Acorce de Godoy, indicando que seja construído um muro na Escola Básica Municipal Alexandre Pfeiffer, na Rua Dr. Arnst, sem número, bairro Colonial. São Bento do Sul, 28 de maio de 2013. Ilustríssimo senhor José Dorival Dumos, diretor-geral da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Prezado senhor, o Germânia Supermercados Limitada, estabelecido na Rua Antônio Quesimeudo, número 1173, bairro Colonial, CEP 89.288.070, no município de São Bento do Sul, estado de Santa Catarina, vem por intermédio desta solicitar a sessão do plenário da Câmara Municipal de São Bento do Sul, no dia 14 de junho de 2013, a partir das 14 horas, para a realização de audiência pública com o objetivo de apresentar o estudo de impacto de vizinhança referente à construção de nova loja da empresa no bairro de Serra Alta, neste município, em conformidade com o previsto nos artigos 36 a 38 da Lei Federal nº 10.257, de julho de 2001, Estatuto da Cidade, artigo 13 da Lei Municipal 1675, de 10 de outubro de 2006, Plano Diretor, e artigo 46 da Lei Municipal número 1681, de 10 de outubro de 2006, Código de Zoneamento. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Supermercado Germânia Limitada, Mário César Pacheco, sócio-gerente. E o senhor César Augusto Acorce de Godoy, a Associação São Bento Clube de Natação, estabelecida à Rua Vigando Cor, número 251, no centro de São Bento do Sul, inscrita no CNPJ número 04946594000189, vem, através do presente, solicitar à Câmara de Vereadores de São Bento do Sul o certificado de regularidade de anuidade pública. Atenciosamente, Suzana Bart, São Bento Clube de Natação. Ofício número 001 de 2013. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar os nobres edis para participar da primeira costelada de fogo de chão Amigos do Alpestre, que acontecerá neste sábado, dia 8 de junho de 2013, no bairro Lençol, a partir das 12 horas. Certos de contar com vossas ilustres presenças em vosso evento, aproveitamos o momento para renovar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Tatiane de Lima, comissão organizadora. Passando à ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 48 e 50 do Executivo. Encaminho ainda para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e Balancete de abril da Fundação Municipal de Desportos, bem como encaminho as comissões de Finanças, Contas, Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a prestação de contas da Associação São Bento Clube de Natação, e coloco em discussão única a moção de número 22, de autoria do vereador Geraldo Weimann. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, demais vereadores, uma coisa simples, mas uma placa de
de trânsito na saída da Vila São Paulo, com acesso à SC 301, simplesmente tira toda a visibilidade dos transeuntes ali, principalmente dos motoristas. Quem vem de Campo Alegre não é visto só em cima da hora. Então, tem provocado acidentes ali. A Associação de Moradores do Bairro, através do seu presidente Juvenal, me pediu para fazer esse pedido para o DEINFRA. É muito mal colocado lá e o pessoal está usando a Rua das Flores pelo trânsito intenso da Avenida Ordem de Bauman, usando como acesso também e como saída, e ali está colocando em risco muitas vidas. Por isso eu peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa moção. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também concordo com a posição do vereador Geraldo Weimann, só que, no meu entender, após as mudanças que houveram aqui no regimento interno, muitas coisas não passam mais pelas comissões, onde poderia ser sugerido que essa moção ao DEINFRA aí fosse no sentido de um requerimento, porque se ela fosse ao município, ela teria que ser num sentido de indicação, porque ela se trata de uma placa, está sendo pedido para colocar uma placa, bem como a moção também, a seguinte, e as outras seguintes, mas essa aí também, eu vou me ater nessa aí, que se talvez o vereador pudesse mudar para fazer um requerimento, porque vai ficar meio estranho chegar como moção lá, vereador, porque a moção nós vamos entender assim, que seria uma moção de aplauso, uma moção de repúdio, uma moção de apoio, uma série de coisas, entende? Então, eles vão chegar lá e vão dizer, os vereadores de São Bento aprovaram, mas tem o meu parecer, mas só que gostaria que, se talvez desse para mudar, que ela fosse em forma de um ofício, talvez, para o engenheiro do DEINFRA, ou para... Isso vai cair direto lá no Estado. Em todo caso, fica a seu critério, vereador. Obrigado. Eu penso em que moção estaria correto, porque ele é um apelo também, para que resolva esse problema. Mas o requerimento também caberia nesse caso. Obrigado, vereador. Eu até, por um lápis, eu deixei meu regimento na minha sala, pedi para o Dumes me trazer outro. Eu concordo em parte com o vereador Edi, mas eu também acho que a moção cabe, sim. Cabe, é um apelo, na verdade, tem que apelar mesmo, porque, aproveitando esse gancho, vereador, não queria cumprimentar, porque é um festival de placa mal colocada, você não sabe onde é que você pode entrar. Hoje, naquela que sai, eu sei que não é objeto, mas aproveitando o gancho, aquela que você sai da Univille para a estrada, para a BR, você pode ir também para a Urca ali, o cara vier de fora, aquilo ali o cara conseguir passar por ali sem nada, merece um cumprimento. Então, eu acredito que caiba a moção, sim, vereador Edi. É muito pertinente a sua ponderação, mas eu acredito que caiba a moção. Vereador Fernando Malon. Me dá uma parte? Deixa só depois... Acho que o senhor até pode complementar depois da minha. Eu, certa vez, fiz também uma moção de apelo para o governo do Estado, mas é o caso aqui. Eu entendo que indicação é mais sugestões, requerimentos simples. Aqui é alguma coisa que extrapola até a nossa competência municipal, vai para outra esfera, e eu até concordo que seja até moção. Eu vejo aqui as outras duas do vereador Geraldo, né? Uma é municipal, mas é um apelo para que seja estendido o horário. Então, nesse ponto, eu até concordo com a moção. Muito embora o vereador Edi também tenha a sua razão de que pode ser, eu entendo nessa situação, pode ser as duas formas. Obrigado. Se me permite, então, presidente. Se estiver na parte do vereador Fernando Malon, tudo bem. Tá, obrigado. Que fosse colocado, então, que fosse como apelo, né? A palavra apelo uma moção de apelo, porque senão ele vai ficar, fizeram uma moção aí para mudar uma placa, né? Então, uma moção de apelo aí, tudo bem. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 22, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 22. Coloco em discussão única a moção número 23, também de autoria do vereador Geraldo Weimann. Com a palavra, senhor vereador. Apenas para justificar, é aquela em que o senhor envia o Correios e Telégrafos de São Bento do Sul. Senhor presidente, demais vereadores, aqui também, como trata-se de órgão que não seja prefeitura e que saia dessa casa, e aqui realmente é um apelo que eu tenho recebido de muita gente da cidade que, infelizmente,
recebe em casa a conta de luz e da água, mas não recebe outro tipo de correspondência. Não recebe correspondência de banco, não recebe da Previdência, não recebe da Prefeitura, claro que o carnê é entregue por outra empresa, daí não pelo correio, e assim vai. Mas, infelizmente, nessa região aqui, cresceu muito, tem CEP a região, ou seja, tem ruas nominadas, tem várias empresas lá, fábricas, e o pessoal não recebe correspondência, tem que ir no correio para buscar uma correspondência naquela região. Cito também que não é a única região da cidade, temos parte do bairro da Vila São Paulo hoje que não recebe correspondência ainda, apesar de ser um dos maiores bairros da cidade, o que mais cresce, tem parte do bairro que até hoje não recebe correspondência, e a gente coloca ali já, né, caso haja qualquer problema técnico que impede os Correios a prestar seus serviços nessa região, o vereador, autor desse expediente, gostaria de tomar conhecimento para que possa agir em defesa desses proprietários. Quer dizer, na verdade, isso aqui, infelizmente, é generalizado em São Bento do Sul. E é um serviço, é uma concessão, só o Correio que pode fazer o serviço, ninguém mais pode fazer no lugar deles, e eles não prestam o serviço conforme deveriam prestar em nossa cidade. Então, por isso que eu coloco aqui uma observação, para que, se eles têm algum problema, que nos digam qual é o impedimento. Esse negócio de dizer que tem cachorro, que eles não conseguem entregar carta, que isso não é desculpa. Porque como é que o funcionário do SAMAI entrega a fatura do SAMAI? Como é que o funcionário da Celesc entrega a fatura da Celesc? Por que o funcionário do Correio não pode entregar correspondência nessas regiões? Então, como isso é um problema grande, e esse aqui foi um dos apelos que eu recebi essa semana, transformei isso numa moção, novamente, né, apelando ao Correio, mas que também, se disser não, não resolve. Dizer por que é não. Esse é o objetivo desta moção. Por isso eu solicito aos nobres colegas o apoio a essa moção. Obrigado. Vereador Fernando Malon. O vereador Geraldo tem razão, senhor presidente, senhores vereadores. A questão do CEP, que foi até uma briga do vereador Ede em legislaturas passadas, fez com que fosse para facilitar o serviço dos Correios. E lá deve ter um CEP específico, né? Então, não justifica não se entregar as correspondências da polícia. Eu sou favorável à moção de Vossa Excelência. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bem lembrado pelo vereador Fernando Malon, éramos companheiros aqui na Câmara de Vereadores quando a gente entrou com essa solicitação para que São Bento fosse contemplado com o CEP por rua, porque até então nós só tínhamos sempre um CEP, o vereador Lírio fazia parte também, e São Bento foi contemplado. Então, não tem justificativa, se lá existe o CEP existe, lá é só uma questão de fazer a entrega em cima daquele CEP, é só isso aí, tem apoio aí. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a moção número 23, solicitando os vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 23. Coloco em discussão única a moção de número 24, também de autoria do vereador Geraldo Weimann. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, demais vereadores, nesses meus périplos pelos postos de saúde de São Bento do Sul, tive agora nas últimas 3 semanas, fazendo isso toda semana, visitando alguns postos de saúde, e uma das atendentes, das enfermeiras de um desses postos, me disse que muita gente vem de manhã buscar o remédio da consulta que fez no hospital no dia anterior à noite, e que não consegue o medicamento, né? Então ele tem que ir no posto do bairro no dia seguinte. Aí eu fiquei imaginando, poxa, se a pessoa foi no pronto atendimento, no pronto-socorro, com o filho com febre, aí ele vai esperar até o dia seguinte para arrumar o medicamento para dar para aquela criança? Não está batendo. Então, quando eu fui à noite visitar os postos que estão atendendo, os 3, Centenário, Serra Alta e Cruzeiro, ela disse que tem aumentado muito, a enfermeira falou que tem aumentado muito o movimento, porque lá elas são atendidas, os pacientes, e já saem de lá com o medicamento. E no pronto-socorro municipal, no hospital, isso não acontece porque não tem. E a farmácia central, ou a central de medicamentos, fica ao lado do hospital.
fica encostado. E eu fiquei sabendo que há 3 semanas atrás diminuíram o horário de atendimento dessa farmácia central, que antes ia até às 19 horas, daí baixaram para as 18h30, agora baixaram para as 17 horas. Então, eu não concordo com esse serviço ser diminuído no seu atendimento, e eu acho que estive lá conversando com os funcionários da central de medicamentos. É lógico que existe alguma resistência a estender horário, a gente sabe como é que funciona isso, mas coloco aqui que passei a fazer um estudo para tentar fazer um remanejamento, uma escala de trabalho que consiga ser atendido. Então, eu acho bastante importante, porque assim, senti lá na base das enfermeiras que atendem nos postos, conversei também com as funcionários que atendem ali, com farmacêuticas, inclusive, e auxiliares de enfermagem, e creio que é possível, sim, melhorar a qualidade do atendimento para a população sem onerar os cofres públicos. Por isso eu peço o apoio dos nobres colegas. Vereador Pete, com a palavra. Vereador Geraldo, eu sou completamente favorável à sua solicitação. Eu creio que seja algo que realmente vai na direção daquilo que a população esteja necessitando, mas, nesse caso, eu acho que não cabe moção. Teria que ser indicação, porque o artigo 228 do nosso regimento interno diz o seguinte: o plenário deixará de receber a moção nos seguintes casos: quando for pedido de providência, consulta, sugestão, conselho, interrogação de caráter especulativo ou sobre o propósito da autoridade a quem é dirigida. E 2, quando o objetivo por ela visado possa ser atingido através de indicação ou requerimento. Nesse caso, uma indicação ao prefeito, né, e a gente tem mantido esse trâmite, quando é na esfera municipal, a gente tem mantido as indicações, quando é para uma outra esfera, e aí por isso eu também nem me manifestei na outra, porque era a UDEINFRA, que é uma outra esfera. Então, eu creio que deveria ser feito mediante indicação essa solicitação, com a qual eu concordo plenamente. Acho que devemos sim mandá-la ao prefeito. Vereador Fernando Malon. Nesse ponto eu concordo plenamente com o vereador Pete. Concordo no mérito com a intenção de Vossa Excelência, mas neste caso eu entendo também seja a indicação. Vereador Ede, por favor. Se o vereador Geraldo pudesse transformar isso numa indicação, seria porque Vossa Excelência está propondo ao prefeito, né, para que ele converse com o secretário de saúde de acordo com a sua moção, mas para que fosse transformado em indicação. Essa aí cabe indicação nessa aí, né? Obrigado. Senhor vereador, eu comungo do mesmo entendimento que os vereadores. Dessa forma, eu sugiro a Vossa Excelência que retire e faça em forma de indicação próxima sessão. Se Vossa Excelência concorda, por favor. Devido à minha inexperiência, pouco tempo na casa, né, eu vou seguir as palavras dos legisladores aqui presentes e vamos transformar isso numa indicação que a gente apresenta na próxima semana. Obrigado, vereador. Obrigado. Prosseguindo, coloco em discussão única o requerimento de informação de número 26, de autoria do vereador Tirso. Tirso, por favor, com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente tinha discutido com relação a esse empréstimo do BADES, que eu entendo que é um empréstimo que vai correr sem juros para o município, só que é importante nós sabermos onde vai ser colocado esse dinheiro, né? Em que ruas que vão ser asfaltadas, que obras que serão feitas, porque teve muita discussão com relação ao fluxo de caixa da prefeitura, que é um monte de coisa que está acontecendo, então é importante a gente saber aonde vai ser utilizado esse dinheiro e depois a gente poder cobrar se realmente foi utilizado dentro das obras daquilo que está planejado e está orçado. Então, é só por isso que eu estou fazendo esse pedido de informação e depois a ideia é fiscalizar onde isso será aplicado, porque, de qualquer forma, é um empréstimo e se a gente está tendo um pouquinho de problema de fluxo de caixa, empréstimo para quem já está um pouco complicado também fica mais complicado ainda. Mas a ideia é fiscalizar, né? A ideia é fiscalizar, saber aonde vai ser aplicado esse dinheiro e cobrar posteriormente a execução das obras. Obrigado. Vereador Márcio Dreve, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo o vereador Tirso pela iniciativa de fazer esse requerimento, que eu acho que é muito importante a gente saber
aonde será aplicado esses recursos. Nós temos como nos argumentar que a população nos cobra muita coisa também e é importante a gente ter algumas respostas para explicar qual a finalidade desses recursos que entrarão em forma de financiamento no Caixa da Prefeitura. Então, a gente, com certeza, o vereador vai receber as informações com os projetos, qual é a forma que vai ser aplicado esses recursos. Né? Parabéns, terá meu voto com certeza. Obrigado, presidente. Vereador Geraldo. Presidente, demais vereadores, nosso nobre vereador Tirso, estive lá em conversa com a Prefeitura para falar um pouco sobre esse projeto dos 7 milhões de convênio com o Badesc para buscar recursos a juros zero. Então, é um programa lançado pelo governo do Estado para emprestar recursos para as prefeituras que, se pagarem em dia, o governo do Estado paga os juros dessa dívida. Acho que é um recurso muito importante e os municípios precisam fazer um convênio com o banco. E não tem garantia de valor de empréstimo. Aqui foi colocado a capacidade de endividamento da prefeitura no momento é de 7 milhões, foi colocado o convênio de até 7 milhões. Eu concordo em parte, né, que a gente pudesse saber aonde esse recurso vai ser aplicado, mas vamos do outro lado. Nós passamos uma lista das ruas que poderão ser asfaltadas com os recursos Badesc juro zero. Aí aparecem lá 20, 30 ruas, e lá no final 200 prefeituras pediram dinheiro para o Badesc e ele vai ceder 500 mil para São Bento. Aí nós vamos estar com uma lista de 30 ruas, 7 milhões de asfalto para ser feito e vamos conseguir fazer uma. Você já imaginou a briga que vai ser depois? Aqueles 30, não, é a minha, toda, para todos, a sua é a mais importante que existe. Sempre aquela que eu passo com o meu carro, aquela que passa em frente à minha casa é a rua mais importante da cidade. Né? E daí, que venha lá um valor pequeno, o prefeito acha que não vai passar de 1,5 milhão, 2 milhões esse recurso. Acho que pode ser feita uma ordem de prioridades dessas ruas. Acho que deva ser esclarecido qual é a intenção, desde que venha o recurso. Né? Mas, assim, a gente, como existe uma expectativa de receber só parte desse recurso, então, para não ir longe demais em querer que se explique, que traga orçamento, tal, porque não está sendo feito ainda, por enquanto, a outra etapa. Por enquanto, é só um pedido. Aí o governo vai olhar o bolo de todos esses pedidos, vai dizer, nós temos tantos milhões para ceder às prefeituras. Conforme o que vier de pedido lá, eles vão destinar para os municípios. Então, assim, eu concordo que a gente tenha que esclarecer o máximo possível. Eu fico com um pouco de medo nessa questão de expor esses nomes e depois ver muitas e muitos moradores frustrados por não ser atendido com a intenção de fazer o asfalto na sua rua. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com o pedido de informação do vereador Tirso Rimmermann e também gostaria de dizer de que a prefeitura, dentro de um levantamento que ela fez, a capacidade de endividamento está dentro daquilo que preceitua a lei, porque senão ela não poderia nem mandar, porque senão em quantia de 7 milhões de reais, no exato momento que a prefeitura não tenha essa capacidade de endividamento, deve ser mais do que isso, porque, não sei, mas até se o vereador líder do prefeito nessa casa nos pudesse trazer, aí verbalmente estou solicitando ao senhor, seria importante para nós sabermos, mas eu acho que é importante a solicitação, até porque o prefeito vai informar. Claro que nós sabemos que no decorrer se for carimbado, ninguém vai mudar nada. Se vier carimbado, não pode mudar. O prefeito está pedindo, mas eu acho justo, o vereador Tirso, isso aí tem meu apoio, entende? Eu acho que é o momento mesmo de solicitar isso aí. E as demais ruas dentro do programa que a prefeitura vai fazer aí, com a adesão dos moradores, o prefeito vai enviar um projeto para essa casa, pela conversa que a gente teve lá na Associação de Moradores da Vila Agnes, ele colocou isso lá. Mas eu acho muito importante, o vereador Tirso, esse seu pedido aí. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, já estou antevendo que o pedido de informação vai ser aprovado. Já estou antevendo isso.
Sempre é, né? E até porque eu sempre sou favorável às informações. Eu e os vereadores da bancada da situação vamos correr atrás para que as informações venham com a maior rapidez possível, porque o prefeito tem pressa na aprovação desse projeto para firmar logo, de uma vez por todas, esse convênio. O vereador Geraldo tem razão. Eu vi dias atrás, eu não lembro qual é o montante total que o governo tem para investir, mas quando eu vi, eu não lembro o valor, mas quando eu vi o que São Bento estava buscando, eu falei, meu Deus do céu, São Bento vai ser bem contemplado, então, proporcionalmente. Mas, na verdade, é como o vereador Geraldo falou, é até 7 milhões, podendo ser 6, 5, 4, 1,5, não se sabe quanto, né? Mas eu até vou conversar com o Executivo para que, no que informe ao vereador Tirso e aos demais vereadores, para que tenham muita cautela, para que justamente se coloque como a preocupação do vereador Geraldo, de que tudo vai depender de quanto for liberado, e vai existir, possivelmente, já deve existir uma ordem de preferência de ruas, né? Mas que se tome esse cuidado para que depois não se criem falsas expectativas para a população de que, não, aquilo vai ser feito com o Badesc 2, não sei o que tal. Então, que essa informação venha com muito cuidado para que não se crie falsas expectativas. Mas vamos correr atrás rápido para que seja aprovado logo. Vereador Pete. Eu concordo com o vereador Fernando Malon no que diz respeito à necessidade de que haja celeridade no processo e também transparência. Uma sugestão, talvez, que se fizesse escalonado, né? Se forem liberados tantos mil ou tantos milhões, serão tais obras. Se forem liberados tantos, tais obras. E assim não se cria uma expectativa. Só se coloca em 7 milhões, tudo isso aqui vai ser contemplado. Se não for, eu sei que não dá para ser no centavo essa história, né? Mas dá para ter um cálculo aproximado, né? A sugestão fica nessa direção para que o pedido de informações, e eu sou favorável a ele, né? Em aprovado, ele venha com uma resposta nessa direção. Mais esmiuçado possível para que as pessoas também não criem essa expectativa. Me permite uma parte, vereador? Pois não? É porque eu já não posso mais falar? Eu só acho o seguinte, que nós não vamos conseguir trazer o projeto executivo já. Talvez o projeto básico. O executivo não vai conseguir ser feito agora. O executivo demanda toda uma avaliação que vai ser feita só lá quando da licitação. Então, nesse ponto, eu acho que o vereador Tirso não vai ter as informações, mas também, se vier o projeto básico, acho que já é o suficiente, né, vereador? Obrigado. Por favor, vereador Lívio. Obrigado. Senhor presidente, novo vereador, sou favorável ao pedido de informação, só que eu acho que está sendo um pouquinho adiantado o projeto. Na verdade, eu acho que primeiro nós teríamos que ter o projeto aprovado, e esse dinheiro, na verdade, segundo a conversa que a gente teve lá em Florianópolis com o deputado e coisa, esse é uma verba que pode vir até 7 milhões, concluindo o que o Geraldo falou, o que o governo do Estado não repassou a esses 3 anos aí, já que não fez nada, então ele queria dar um agrado às prefeituras, na verdade, quer dar um agrado para as prefeituras, então, na verdade, até 7 milhões, a Prefeitura de São Bento do Sul pode, de repente, ser privilegiada aí nos 4, né? Mas vai que vem os 7, né? Aí nós podemos soltar bastante. Então, eu acho que está um pouquinho adiantado o seu pedido de informação, mas lá na frente, quando vier, tomara que venha os 7 milhões, que nós possa dizer a qual rua que asfaltamos, a qual rua que realmente foi colocado o que nós tanto precisamos, o asfalto, nos nossos bairros. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tirso, com a palavra. Que não vem o presídio. Que não vem o presídio. Nós fazemos votos que venham 7 milhões. Né? A gente entende a preocupação dos colegas vereadores com relação à lista, e acho que realmente a lista possa vir na questão conforme a prioridade de qual que seria mais importante ou não, principalmente onde a gente tem transporte coletivo. Agora, com relação a projetos, é uma coisa que a gente vê muito frequentemente, às vezes o dinheiro não se liberado por não ter um projeto adequado. Certo? Então, eu acho que é importantíssimo hoje a Prefeitura estar repleta de projetos. Que assim que for liberado o dinheiro, já ter pronto para entregar em mãos e não ficar trabalhando depois, porque assim o dinheiro realmente não vai ser liberado.
Eu acho que uma lista de prioridades é suficiente, sei que o projeto executivo não vai haver possibilidade para isso, mas que a gente tenha realmente uma lista de prioridades e a gente não vai utilizar isso da forma como vocês estão falando, mas eu acho que contentar alguns e descontentar outros faz parte do ônus de ser prefeito. E isso, infelizmente, vai acontecer, principalmente nessa questão aí. Eu acho que a gente está tranquilo para lidar com essa situação e entendendo que talvez não vai ser todo o dinheiro e que vai ser só a parte que vai ser liberado. Mas eu faço votos que seja liberado 7 milhões, que é o que a gente precisa. Sobre a palavra, vereador, eu, inclusive, sugeri aquele dia lá em Florianópolis, o prefeito, quando surgiu poderia haver esse dinheiro, vamos abrir com esses 7 milhões aí o novo acesso, né? Aí do novo hotel lá no Mato Preto, que seria um projeto que contentava todos nós, né? Obrigado, presidente. Ou terminar aquele que já está com a ponte, né? Por favor, vereador. Eu acho que seria isso, né? Eu acho que tentar usar da melhor forma possível esse dinheiro e que a gente possa ter como fiscalizar isso e trabalhar. Eu acho que isso que é importante. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloca em discussão única o requerimento de informações número 26, solicitando os vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de informações número 26. Para colocar em discussão único o requerimento de informações número 27, eu transmito os trabalhos ao vereador Edmar Salomão. Por favor, vereador. Assumindo os trabalhos dessa mesa, eu coloco em discussão única o requerimento de informação número 027, de autoria do vereador César Godoy, e concedo a palavra ao mesmo. Obrigado, vereador. O meu pedido de informações é bastante singelo, bastante simples. Já em maio, no mês passado, eu ainda lembro que era no dia 16 de maio, e equivocadamente eu disse dia 19 de maio, o vereador me corrigiu ainda, eu me surgi porque no portal da transparência ainda não constavam as diárias dos servidores da prefeitura no portal da transparência. Hoje já é dia, acabei de consultar aqui no site da prefeitura, consultei, ainda não constam as diárias. E eu vou ser muito claro, porque é isso que a gente espera da Câmara de Vereadores, bastante transparência. Eu, na verdade, nem queria todas as diárias recebidas pelos servidores do Executivo em abril de 2003. Eu quero mais a diária da procuradora do município no dia 9 de abril de 2013, porque eu insisto, eu quero saber o que é que a procuradora do município estava fazendo em Florianópolis, fuçando o meu processo particular. É isso que eu quero saber. Eu já perguntei para o prefeito, eu já perguntei para a assessoria dela, ninguém me disse. Então, vamos lançar... A promotora de justiça sabe, e eu não sei. E o processo é meu, vereador. Então, é isso que eu quero saber. E outra, se tivesse constando no portal da transparência, eu não precisaria gastar papel, tempo dos senhores com um pedido desse. Era só cumprir a lei. Eu peço, portanto, apoio nesse meu pedido, no meu requerimento de informação. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 027, de autoria do vereador César Godoy. Transmito os trabalhos desta mesa ao vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, na nova redação ao projeto de lei número 16, que autoriza o Poder Executivo a criar programa de terraplanagem em lotes de moradia a proprietários a proprietários de baixa renda e revoga a Lei 1730, de 5 de dezembro de 2006. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à nova redação, recomendando o plenário a sua tramitação normal. Coloco em discussão única a nova redação do projeto de lei número 16. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a nova redação ao projeto, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado a nova redação do projeto de lei número 16. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 19 do Executivo, que autoriza o Executivo a firmar termo de cessão de bens imóveis ao Estado de Santa Catarina. Continua em discussão. Ninguém querendo se manifestar.
Solicito aos vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei número 19 para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 19 do Executivo. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 41 do Executivo, que altera os artigos 3º e 6º da Lei número 1298, de 17 de maio de 2005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 41, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 41. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 46 do Executivo, que altera os dispositivos da Lei número 2.893, de 19 de outubro de 2011, e que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino do município e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 46. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto visa, entre uma das condições, diminuir a distância para que seja possível a concessão de passes de transporte escolar para as crianças da rede municipal. Estabelece-se que é de 3 quilômetros e essa regra continuará existindo, mas para aqueles bairros onde não existiam unidades escolares, diminui para 2. Isso, na verdade, foi até uma solução, no momento, paliativa, se bem que paliativa para aquela região da Centenário, mas ela se tornou, ela vai abranger toda a cidade, aonde não tiver no bairro unidade escolar. No bairro Centenário, o Colégio Estadual Carlos Ipe Sobrinho está deixando de atender o primeiro grau. E estas crianças estão precisando achar lugar em outros bairros. No caso, o bairro Brasília seria o mais próximo, na Lúcia Tchek. No Lúcia Tchek é muito pequeno, tem que fazer ampliações. Tem espaço no Rodolfo Berti, que é bairro Brasília ainda, mas é ali na Vila São Paulo. E ali o problema de segurança. Para as crianças atravessarem a pista, que é uma pista de rápida circulação, as crianças têm que passar, às vezes, por outras vias, que tem muito mato. A segurança com relação às crianças, agora o inverno é judiado para as crianças, então, por isso que se permitiu diminuir pede-se a autorização para diminuir para 2 quilômetros. Isso vai beneficiar aquelas crianças. Lá eu digo que é paliativo, porque existe o projeto do Poder Executivo Municipal, nós tivemos uma reunião esses dias com o prefeito, e de se construir um colégio estadual por aquelas redondezas. E aí vai beneficiar definitivamente, né? Foi falado em aumentar o Lúcia Tchek, foi falado em outras alternativas. Na verdade, a ideia é se fazer um novo colégio municipal naquelas redondezas, mas enquanto não se faz isso, aquelas crianças que hoje teriam que se deslocar a pé até a Vila São Paulo, e é longe, vão poder ir de ônibus escolar, ônibus com passes pago pela prefeitura. Por isso que a gente está expondo isso e pedindo o apoio dos vereadores para aprovação. Obrigado. Vereador Geraldo Weimann. Outro motivo que levou a prefeitura a alterar aqui foi também a cessão de passes para alunos de ensino médio. Começou lá na Vila São Paulo, numa reunião com a Associação de Moradores, onde o próprio vereador Green, à época, estava lá representando, e lá foi feita uma ata. 32 alunos que moram na Vila São Paulo estavam indo a pé para o Colégio Carlos Ipe Sobrinho, e vários deles estavam desistindo de estudar, ou os pais não estavam mais permitindo que estudassem, com medo de circular à noite naquela região, e como a distância não dava os tais 3 quilômetros, a prefeitura não podia dar o passe. E hoje também uma conversa com o senhor Mauro Schroeder, diretor da empresa concessionária de transportes, ele me disse que, basicamente, a mudança dessa lei não vai trazer ônus nenhum para a prefeitura,
Porque o que acontece hoje? O ônibus está passando nesse trajeto e não pode pegar as crianças que estão a 2 quilômetros de distância. Ele passa e não pode pegar porque a lei não permite. E assim ele vai passar a pegar. Essas crianças também moram um pouco mais próximo do colégio, mas 2 quilômetros para uma criança pequena, subir aquele morro do Jaraguá e se dirigir lá para a Vila São Paulo com aquela mochila leve de criança de ensino fundamental, todo mundo conhece, né? É pesado. Então, para citar aqui, a própria diretora de programas da Secretaria da Educação tinha me procurado para que a gente defendesse o projeto. Eu acho que é mais para esclarecer do que para defender. Então, para citar, primeiro, não vai ter ônibus porque a prefeitura paga por quilômetro rodado e não por número de alunos que está dentro do ônibus. Então, se vier mais 5 ou 6, não vai custar mais caro, desde que não lote, né? E vai poder pegar muito mais crianças com esse projeto. E também continua valendo a lei estadual, que é mais de 3, mas no caso, quando não tem escola municipal próxima, vai poder pegar. Obrigado. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com a redução desse perímetro que está sendo colocado nesse projeto, principalmente por causa da segurança. Mas eu também gostaria, talvez eu até apresente uma emenda aí, porque me chamou a atenção isso aí, é o seguinte, por exemplo, o vereador levantou que o Estado pretende construir uma escola aí e o município pretende construir. Tá, falou estadual? Tá, mas tudo bem, fico no assunto do Estado. O que o município tem que fazer é o seguinte, porque se o Estado constrói uma escola no município, é óbvio que o município tem que dar o terreno para o Estado, senão ele não constrói. O que me chamou a atenção é o seguinte, há muito tempo passado, eu encontrei 2 criancinhas na rua e dei carona para elas porque elas iam para a escola em Gilberto Grosso. Eu disse, mas o ônibus da prefeitura não passa em frente, passa, mas não leva, porque nós estudamos na rede estadual. Então, aquelas 2 crianças todo dia tem que fazer um perímetro de 3,5 km, mais ou menos, todo dia, do estado da estância, lá dos fundos, lá, todo dia, porque o ônibus não leva, porque diz que é proibido, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tinha que achar uma solução para isso aí, porque eu acho de bom alvitre, as 2 criancinhas ali debaixo de chuva, o sol, o ônibus estava proibido de levar porque era do município e não podia levar a criança porque é da rede estadual. Eu acho que a parceria tem que existir, isso aí é muito importante. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Com relação aos colégios municipais, estaduais, de primeiro grau, a tendência é que eles sejam municipalizados todos, né? Isso é uma tendência, inclusive o São Bento é um deles. Pelo que me consta, isso é uma informação que eu tinha do ano passado, né? E o Ingilberto Gross também está no meio. O município dá passes para unidades escolares estaduais também. E aí eu peço desculpas, o município pretende construir um colégio municipal no bairro do Centenário. Se eu falei estadual, me equivoquei. É a rede municipal que pretende construir um colégio municipal no Centenário. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 16 do Legislativo, que denomina Vereador Lorival Maia de Lima, Rua do Município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Vereador Lírio, com a palavra. Senhor presidente, em discussão. Nós vereadores, na verdade, o nome de rua, houve até um pensamento que já tinha, na verdade, o ex-vereador foi homenageado com um posto de saúde, se não me engano, e agora, é nada mais justo, um pedido da família, que tem o nome de rua, o vereador, que foi o primeiro vereador daquela nossa região, ali representando o Lençol, Parque Sueli, 27 Curva, o Lorival de Maia, já defendia bastante aquela região, e é justo que a gente homenageie ele com o nome de rua, até porque conseguimos uma rua lá naquela região para que
a família fique contente. Então, foi pedido a esse vereador e gostaria da aprovação, com certeza, que a gente possa fazer homenagem àquele vereador. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Senhores vereadores, passando a palavra livre. Antes de passar a palavra livre, eu questiono se algum dos vereadores pretende se abster do uso da palavra antes de adentrar, para que não prejudique os outros. Ninguém. Todos os inscritos que vão falar são 6 vereadores hoje, restando, portanto, 11 minutos para cada vereador se pronunciar. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça o sorteio do vereador que usará da tribuna. Vereador Lírio Volpe. Até 11 minutos, senhor vereador. Não, você rápido. Senhor presidente, plateia, internauta, imprensa. E a tribuna hoje, na verdade, mais para fazer um convite aos amigos e aos internautas, que no sábado, dia 8, inicia a Festa da Colônia. Festa da Colônia, a qual tive a satisfação, a primeira Festa da Colônia, a gente iniciou aquela festa, e hoje já é uma bonita festa, vai retornar ao antigo, lá o Parque da Espoma, lá na Parque da Cidasc, e com certeza reivindiquei, estou pedindo, eu acho que as nossas festas públicas têm que ser de porteira aberta, sem cobrança de entrada, e parece que vai ser atendido, parece que essa vez não vai ser cobrada a entrada das pessoas lá para passear e ver. Lá vai ter gastronomia, vai ter exposição nos animais. Então, a gente está convidando os amigos, né, os vereadores, que vão prestigiar lá, os internautas que estão nos vendo, que vão prestigiar a nossa festa, vai ser muito bonito. Também gostaria de cumprimentar, mas acho que já saíram, o pessoal lá do Alpestre, o Reinaldo e o amigo dele, que vão fazer a primeira costelada amigo do Alpestre. Então, vamos prestigiar lá para aquela comunidade realmente precisa muito para fazer em área de lazer lá, e com certeza vai ser uma festa bonita. Gostaria de falar também sobre a moção, que tem um pessoal nosso aí lá da 27 Curva, da Rua Regina Xereda, o Ernesto, meu amigo, pessoal, dizer que entrei hoje com um pedido de moção a repúdio aos nossos governantes do DEINFRA por um novo acesso que foi feito a 27 Curva. Essa rua ali já foi feita, se eu não me engano, já tem aquele asfalto pronto, uns 5 para 6 anos, e até hoje não fizeram funcionar lá uma iluminação na entrada daquela vila. Já é a 4ª moção, então essa última agora vai ser de repúdio, vai entrar na semana segunda-feira. Como estão os nossos amigos aí, gostaria que a gente está sempre pedindo para a nossa região lá, que faça também, eu fiz um pedido de informação, fiz uma indicação ao prefeito, que precisa também melhorar aquela iluminação pública toda, foi melhorada a energia elétrica, trocado uns postes lá, então fizemos uma indicação ao prefeito que melhore aquela iluminação, porque aquela rua ali é uma rua bastante movimentada, já é um bairro, na verdade, é a Rua Regina Xereda, com tantas pessoas que entram e saem para pegar o ônibus, o ponto de ônibus ficou totalmente fora, né, por engenheiros que vêm aí, diz que não dá para fazer lá, cá, então o ponto de ônibus, para vocês terem uma ideia, deve dar uns 300 metros, da onde entra para 27 Curva, então as pessoas que saem do serviço, que o ônibus vai para o Lençol, tem que andar ali aquela rua e com certeza no escuro, então há uma indignação deste vereador. Pois não, vereador? Me dá uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Na sua moção, que Vossa Excelência vai colocar, seria importante colocar de que a responsabilidade desses pontos de ônibus ao longo das BR, aí, das rodovias estaduais, principalmente das estaduais, é de responsabilidade do Estado, porque a taxa de embarque que é cobrada, ela é para ser transformada em pontos de ônibus, e isso não está sendo cumprido, não está sendo feito pelos governos do Estado. Então, eu acho importante colocar isso aí também.
Obrigado. Na verdade, até tem o abrigo de ônibus, não, a questão é a iluminação, que está muito escura aquela região lá, e a gente sempre pedindo para aquela região, até da 27 curva até ali na entrada da Estrada Paraná, ali tem que refazer toda aquela iluminação, porque hoje está um bairro só, e nós temos carente, realmente, outras situações de iluminação pública na cidade, e com certeza a gente está pedindo aqui junto ao Executivo e com certeza vamos pedir ao Governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Pete, com a palavra por até 11 minutos, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns poucos assuntos me trazem aqui hoje. Eu quero manifestar uma certa alegria, porque há mais ou menos um mês atrás falamos sobre o orelhão ecológico na 25 de julho, e hoje foi publicado na Gazeta uma carta do leitor com a foto e ele continua ecológico. Então, possivelmente agora, né, vai ser feita a roçada daquele local, né, porque não veio o pedido deste vereador, e sim foi a manifestação de um leitor do jornal A Gazeta que apareceu no jornal. Espero que sim, que seja feita a roçada daquele local, porque para que as pessoas possam acessar ao orelhão para poder fazer uso dele, sem ter que retirar o mato da frente primeiro, né? Ao mesmo tempo, né, quero manifestar aqui que recebi um comunicado a respeito das ações da Prefeitura sobre a Semana do Meio Ambiente. Fico muito feliz de muitas ações estarem acontecendo. Um pouco chateado porque justamente a abertura está acontecendo nesse momento no Centro Cultural, né, e os vereadores não podem participar por conta disso, né? Talvez tivesse sido feito mais cedo a abertura para os vereadores poderem participar também, sei lá, 5 horas. Enfim, são decisões que se tomam, mas durante toda a semana vai ter eventos falando sobre o meio ambiente, a importância dele, o quanto que é importante que todos nós tomemos ações na direção da preservação. E, enquanto isso, recebi também essa semana uma comunicação de um eleitor a respeito de algo que o deixou muito entristecido, porque na região da Conrado Líbel, na gestão passada do prefeito Magno Bobno, foram plantadas aproximadamente 200 árvores. Ela ia ao longo da via, né, separando um córrego que lá tem da estrada, e com toda para embelezar e para também fazer a parte de segurar com as suas raízes para que evite todo o assoreamento dos rios, enfim. E para surpresa minha, eu tenho fotos aqui de que passaram o trator por cima das árvores. Resta aproximadamente 15% das árvores plantadas. Eram árvores que foram plantadas com 1,5 metro, mais ou menos, na Conrado Líbel. Todo o trajeto da Conrado Líbel foi entrada uma draga, um trator, sei lá o que foi feito lá, e a draga passou por cima das árvores, como se essas árvores não fossem... além do problema ambiental, né, daquela situação que as árvores já estavam aproximadamente com uns 3 metros de altura, 2,5 metros, 3 metros, foram plantadas lá, mudas com 1,5 metro, fica também o desperdício de dinheiro público, né, que alguém teve que plantar, foi colocado cerquinha ao redor para proteger de animais e de vândalos, e agora simplesmente passam com o trator por cima. É um desperdício e eu vejo com muita tristeza esse descuidado com o erário. Me permite uma parte aí, vereador? Pois não? Eu estive passando por lá e nesse momento a draga estava fazendo a limpeza do rio e para a surpresa estava jogando
tudo aquele lodo em cima do único carreiro que tem para caminhar, que eu digo que é um carreiro que dali, porque não é uma pista de passeio. E simplesmente eu acho que a pessoa não sabia que isso ali era uma árvore de sombra, acho que pensou que era um vassourão, uma bracatinga que chegou com tudo e derrubando, não estava nem aí. E o pior de tudo é que esse lodo está lá até hoje. Daí eu já peguei, já liguei para um diretor, ele falou, não, vou esperar secar para depois tirar. Deu 3 semanas de sol e continua lá. E o pessoal tem que caminhar agora pelo asfalto, porque só tinha um carreiro para eles caminhar, e agora ou caminha em cima do lodo, ou vai para a estrada. Então, que toma uma providência aí rápida aí. Uma parte também, vereador, quando estavam fazendo aquela manutenção na via ali, naquele córrego, eu recebi um telefonema e liguei para o setor competente da prefeitura e, infelizmente, estou sabendo agora que as providências não foram tomadas a tempo. Fica o meu repúdio aqui, então, a esse ato aí que aconteceu lá na Conrado Libel. Ficou pior ainda, né, vereador? Ficou pior ainda. Se o senhor alertou, ficou pior ainda a situação. Eu fico muito aborrecido com essa situação e que tomem-se... Eu vou conversar com o secretário de Obras e com o secretário de Agricultura, enfim, quem seja o responsável, para que ele possa tomar mais cuidado nessas ações, porque, afinal de contas, é material que precisa ser respeitado, é vida, né? E que nós precisamos realmente respeitar a natureza. Estamos na Semana do Meio Ambiente e espero que a gente possa ter essa consciência muito mais avivada por todos nós. Bom, isso posto, eu quero ainda fazer um convite a todos, né, aos vereadores, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, aqueles que aqui estão. Quero dizer que no dia 5, às 19h30, no auditório da Secretaria de Educação, vai ter a final do concurso da 7ª edição do projeto Oratória nas Escolas. Então, recebi o convite e estou repassando aqui na tribuna justamente para que os internautas também possam ter acesso a essa informação. É um projeto muito bacana do JCI, né, e eu espero que seja exitoso, né, já é exitoso por si só, mas que aqueles alunos que lá estejam para fazer as suas apresentações em oratória possam estar sendo bem prestigiados e bastante pessoas possam estar participando desse evento, que tem como tema o que você tem a ver com a corrupção. Muito atual, muito propício esse tema aqui. E mais um convite que me foi feito hoje pela diretora da APAI, a Nick. No sábado agora vai haver um pedágio em vários pontos do centro da cidade, já foi feito no ano passado, já participei, é um momento que a APAI coloca os seus voluntários à rua para arrecadar verbas para obras que sejam necessárias lá na APAI. Então, fica o convite aos vereadores e a todos que quiserem participar como voluntários no processo, como alguém que esteja participando do pedágio, e a todas as pessoas que estiverem em São Bento do Sul no sábado pela manhã, que passem pelo centro, deixem alguma moedinha, deixem algum dinheirinho lá, porque a APAI e os alunos que lá estudam precisam de muito recurso. O recurso existe, o recurso tem acontecido, mas tudo aquilo que for levado até lá é bem usado e muito bem aproveitado pelos profissionais que lá trabalham e pelos alunos de uma forma muito especial. Senhor presidente, senhores vereadores, era isso que me trazia a essa tribuna hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos ao vereador Edmar Giraldo Salomão. A palavra, presidente. Obrigado. Assumindo os trabalhos dessa mesa, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 11 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. São 2 assuntos, a princípio, que me trazem aqui hoje. O primeiro é que hoje à tarde eu estive na escola Alexandre Pfeiffer, convite e sugestão do presidente da APP, o senhor Wellington, que aqui que se encontra hoje. Eu tirei algumas fotos.
o Rafael tirou algumas fotos hoje, né? O que acontece lá é o seguinte, é uma escola com 350 alunos, mais ou menos, eu até fiz uma indicação nesse sentido. O que acontece, por exemplo, essa foto, volta uma, por favor. Pode ser essa, tanto faz. O que acontece é que essa quadra, por exemplo, ela fica nas dependências da escola, só que nos fins de semana, a comunidade local entra, só que entra sem qualquer critério, sem qualquer objetivo, às vezes esportivo, e fazem dali uso, lugar para consumo de bebida alcoólica, de drogas. Eu falei, inclusive, com o diretor hoje, foi muito solícito ele nos receber. E também essa parte é os fundos da escola, você percebe um matagal que é, e tem alguns pedaços de cerca e outros tudo com buraco, onde não tem. E ali a entrada, ele até disse que se a cerca for... Até é meio ruim, parece um presídio esse negócio. Mas ele disse que se fosse cercada inteira assim, a segurança era muito maior. Conversamos, parece, com a secretária de Educação, seria apenas para ano que vem, ou no segundo semestre, alguma atitude, e não dá para continuar assim. É um lugar que é perigoso. Eu acho que a comunidade tem que ter acesso ao ginásio de esportes no fim de semana, mas com critério, com inscrição, com segurança, e não simplesmente entrar, porque acontece isso ali que está nas imagens. As pessoas simplesmente entram, fazem o que querem, o que não querem, viram as costas e vão embora. Aí é patrimônio público, as crianças não têm diversão, não têm lazer, não têm educação física, porque muitos depredam. Então, se a bancada governista puder fazer coro com isso, eu sei que recurso é escasso, mas é educação, e educação nunca é demais. Então, se puderem dar uma olhada, me parece a secretária de Educação sabe alguma coisa a respeito. Estivemos lá hoje porque realmente a situação está ruim. E a medida, sim, claro que é dinheiro, mas não é de todo caro, é alguma coisa que é cercar as dependências da escola. São 350 estudantes que ficam expostos a qualquer tipo de perigo, de exposição que pode acontecer ali na escola. Então, eu queria fazer esse registro, estive lá hoje, para que, se puderem me ajudar a fazer coro nessa luta por um pouco mais de segurança na escola, eu agradeço muito. Feito esse pequeno registro, eu queria... Semana passada, se eu não estiver enganado, o vereador Fernando Malon disse de uma... Vou chamar de vitória que teve num processo judicial. É isso, vereador Fernando? Foi na semana passada que o senhor disse, né? Foi na segunda-feira passada a respeito daquele dos jornais e tudo mais. E o vereador Fernando Malon se posicionou com uma comemoração a respeito de tal fato. Eu ainda vi no Facebook dele, o senhor postou uma foto de uma criança, me parecia, comemorando uma vitória, e aí o senhor fez as suas ponderações. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, como eu sou advogado, agora estou impedido de advogar, mas é comum as pessoas, o vereador Fernando e os advogados dessa casa podem testemunhar. As pessoas banalizam o processo. A pessoa chega no escritório e fala assim, boa tarde, doutor, o fulano de tal me ofendeu ali, posso processar por dano moral? Tudo é dano moral. A pessoa fez alguma coisa, tropecei, é dano moral, doutor? Tudo eles querem dano moral. Banalizou-se o dano moral. Isso por quê? Porque o acesso à justiça hoje é muito mais fácil. Nós temos hoje mais de 350 advogados em São Bento do Sul. O acesso à justiça é fácil. Então, o advogado tem que ser muito ponderado antes de ingressar com uma ação, e também tem o dever estatutário e ético de explicar para o cliente os riscos da demanda, se é esse o caminho, se não é, se pode evitar a composição, porque aí causa importante que está lá no fórum fica parada, vereador Ede, porque tem alguém brincando no judiciário. Por que eu digo isso? Porque eu já fiz as minhas críticas e chega uma hora que a paciência esgota. Na verdade, a minha já se esgotou faz mais de ano. Mas agora, hoje, esgota ainda mais com o Ministério Público Estadual, principalmente aquele que está aqui em São Bento do Sul hoje, não todos. Nós temos aqui em São Bento do Sul 3 promotores, por exemplo, o Dr. Márcio Gai Veiga, é um promotor exemplar, não tenho o que dizer, uma pessoa de trato, de conhecimento jurídico, de correição. Agora nós temos outros promotores. E eu fiz a besteira de ser bom no que faço no meu trabalho, e graças a Deus eu me orgulho disso. E disse para o vereador Fernando Malon, e não é jogar confete, eu me espelhei muito nele ainda quando estudante, porque o vereador Fernando Malon fazia tribunal de júri, é uma área que eu me interesso e gosto muito, assisti a alguns deles ainda no SESI, quando não tinha plenário, e eu resolvi de estudar o direito penal e fazer tribunal de júri também. Eu gosto muito de fazer o tribunal de júri. E com o tribunal do júri, todos sabem, quando alguém mata alguém ou tenta matar alguém, vai a júri. E você pega um promotor do outro lado. O fato é que ano passado, e eu não estou querendo de forma alguma parecer arrogante ou prepotente, eu fiz 7 júris ano passado.
Eu perdi um e perder e ganhar é um termo muito ruim de usar em júri, mas vamos usar esse aqui que fica fácil de entender. Eu perdi um e ganhei 6. Eu tirei 6 pessoas que estavam injustamente na cadeia. Injustamente, porque se for absolvido, estava injustamente. E 4 deles foram com... Eu entendo o seu balançar de cabeça, que só eu vi, vereador, eu compreendo a sua angústia, mas é outro departamento. É um sinal meu e do vereador aqui. Respeito. Mas 4 desses júris eu fiz contra a doutora Elaine, promotora de justiça. E eu não gosto de usar a palavra ganhar e perder, mas vamos usar. Eu ganhei os 4 dela. E teve um deles que o vereador Lírio balançou a cabeça aqui, eu compreendo a dor dele, que a vitória dela era tida como certa, e ela perdeu. E ela levou aquilo para o lado pessoal, só pode ser isso, porque eu nem a conheço. E dali em diante virou uma perseguição sistemática que é insuportável. É ameaça por papel, é ação judicial banalizada, besta, mesquinha. E hoje, pelo Facebook, pelas redes sociais, eu fico sabendo que agora eu sou alvo de uma ação de improbidade. Imagina se eu tivesse medo de ação. O vereador Geraldo veio se solidarizar, eu agradeço, mas não tenho medo, Geraldo, escolhi a profissão que enfrenta processo. O que eu tenho medo é que essa pouca vergonha se alastre. Enquanto pessoas de bens ficarem sendo ameaçadas por esse tipo de ação ridícula, mesquinha, de pegar e botar no papel um monte de besteira e processar, ninguém faz mais nada por medo. Aí a gente não pode fazer o trabalho que a gente tem que fazer no júri porque corre medo de represária. E agora eu vou dizer, já que abri uma porteira, vamos até o final. Me chama muito a atenção a promotora de justiça ser sobrinha do vice-prefeito. Prefeito esse que hoje, declaradamente, eu sou oposição a ele. Me chama a atenção, senhores vereadores. Eu recebi uma ação dessa, eu nem tive acesso ainda a ela, mas já sei do teor. Por improbidade administrativa, porque para mim só pode ser isso. O promotor de justiça, saibam os senhores, ainda lá antes das eleições, que eu fui o único candidato a ter o registro de candidatura impugnado. O senhor não teve, o senhor não teve, o senhor não teve, ninguém teve. Nem os que não... Eu fui o único que tive. Por quê? Não sei, porque tanto o Ministério Público não tinha razão, vereador, que eu estou aqui hoje falando. Sou vereador. Tem que parar com isso e achar que eles são os paladinos da justiça. Tem muito promotor bom, mas tem muito ruim também. E aí acontece isso. E aí, vem o juiz da comarca, o doutor Romano, não preciso esconder o nome, é público o processo, e me contrata no ano passado para fazer uma ação para ele por danos morais contra essa promotora. Disse, olha, doutor, teve advogado que ficou receoso, eu quero lhe contratar. Me contratou. Pois bem, 5ª vitória, ganhei como advogado, ganhamos R$8 mil de indenização por danos morais, eu sendo advogado do juiz contra ela. Agora os senhores vão me dizer, há ou não há perseguição? Eu tenho certeza que há. Só que uma vez eu ouvi e repito, eu não tenho medo disso, porque eu sou igualzinho massa de pão, quanto mais bate, mais eu cresço. E pode vir. Venha porque o processo vai acabar, eu vou mostrar, mais uma vez, que são falácias, que são, com perdão da expressão chula, são asneiras colocadas no papel, e eu vou provar. E digo mais, eu quero ver se a promotora tem o mesmo pulso firme para averiguar se houve improbidade do prefeito quando dá oferta de emprego. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que aquilo dá cassação. Está lá na mão dela, o vereador Pete mandou. Vejamos se a promotora é tão enérgica assim. Vejamos a promotora se ela é tão enérgica para pegar a procuradora no município, enquadrar por improbidade administrativa, por ir com dinheiro público até Florianópolis olhar processo alheio. Vejamos. O tempo vai mostrar se eu estou certo ou se eu estou errado. Por enquanto, o tempo só mostra que eu estou certo. Porque não é possível que em 4 júris eu ganhe os 4 ou vença os 4 estando errado. Não é possível. Um desvio de curso da natureza, às vezes, é possível por 1, mas não por 4. Digo isso porque realmente cansa, senhor vereador. Quanto tempo eu tenho ainda mais, vereador Pete? Digo isso porque me calei, aguentei quieto, e chega um momento que cansa. Eu já vi sentença que... sentença não, perdão, eu já vi denúncia que foge assim ao bom senso. E é o Ministério Público quem faz, é direito dela, e digo mais. O vereador Fernando Malon sabe do que eu vou dizer agora, e os advogados também. O Ministério Público tem a prerrogativa de enviar para mim
dizendo tudo aquilo que entende que é errado, e eu dou minhas razões, e eles analisam ou não. Você acha que ela mandou para mim? Fez ação direto. Pois vai pagar por isso. Vai pagar e vai pagar caro. Aliás, já está devendo 8 mil para o juiz, né? Já está devendo 8 mil. Então vai pagar mais. Agradeço, presidente. Eu peço, não vou pedir perdão pelo desabafo. Vou pedir, graças a Deus que eu tenho esse espaço para desabafar. Dó mesmo eu tenho daqueles que não têm esse espaço, que eu tenho, para lutar contra esse tipo de barbaridade, contra esse tipo de coisa pequena, mesquinha, que se usa de uma caneta pesada para fazer isso. Nem sede não tem, usa dos outros para vir fazer o mal para os outros. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Devolvo os trabalhos dessa mesa ao vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Vereador Geraldo Weimann, com a palavra por até 11 minutos, vereador. Presidente, demais vereadores, plateia que nos assiste, em especial minha filha, que hoje veio aqui, não pôde estar na minha posse, já que mora fora, minha esposa, vereador licenciado Green, aqui presente. Eu, vereador presidente dessa casa, César Godoy, fui manifestar solidariedade hoje lá em seu gabinete, porque não sabia do teor do processo e também, a princípio, né, não é isso que era a manifestação, e sim pela condenação prematura que se faz nessas redes sociais, lançando ao vento uma cópia de um processo e já julgando as pessoas que fazem parte. Então, é isso que me deixa muito irritado e que me fez ir lá manifestar a minha solidariedade ao nosso presidente, que mostrou aqui toda a coragem de usar publicamente e falar sobre esse tipo de questão. Por isso, também parabenizo. Mas, como ele já citou, meio-dia, entrei no Facebook, dei uma olhada lá, estava lá uma cópia de uma capa do TJ, com várias indicações, no mesmo modelo de uma outra denúncia que andaram fazendo antecipadamente, e culpando já pessoas e julgando-as, mostrando que era no mesmo caminho, que era a mesma pessoa que estava fazendo isso. Houveram manifestações favoráveis e contrárias, e depois do almoço, eu acabei entrando de novo lá, tinham retirado a tal da calúnia já ao nobre presidente, e logo publicaram uma outra, um pouco mais light, mas também no mesmo caminho, infelizmente. Então, só coloco isso porque nós que somos pessoas públicas, às vezes temos o nome jogado na lama, e tem uma parábola que conta, né, que o juiz chamou uma pessoa que tinha caluniado alguém e pediu para que ele fosse 1 quilômetro andando, jogando migalhas de pão pelo caminho, e que ele voltasse com a mesma fatia de pão que ele tinha pego. E ele disse, mas isso é impossível eu fazer. Eu não vou conseguir recolher todas essas migalhas. Assim é com a calúnia. Depois de feita, você não consegue mais recolher e acertar. Então, por isso que eu digo que as pessoas têm que ter um pouco mais de sensatez, um pouco mais de calma nessa hora, para que a gente possa, né, fazer isso no seu devido tempo. Sobre a moção, indicação, né, que a gente vai alterar ali na questão da central de medicamentos, gostaria já de discorrer, já que ela vai virar uma indicação e não vou poder ficar discutindo na próxima sessão, e tenho certeza que não fiz uma moção para provocar isso, fiz porque achava que era um apelo para que isso acontecesse, mas realmente estava equivocado, e vamos fazer vamos seguir o nosso regimento interno. Mas em conversas com as farmacêuticas dessa farmácia central, desse posto, e com enfermeiras, eu vi que a gente pode, de repente, seguir para outros caminhos, né, que, de repente, até colocar uma pequena central de medicamentos dentro do hospital para atender de pronto aqueles atendimentos feitos pelos médicos de plantão no hospital, porque seria a solução mais viável para que aqueles que fossem atendidos e não têm condições de comprar o medicamento pudessem sair de lá com esse medicamento. Vou fazer essa indicação na semana que vem, vou procurar o secretário de Saúde
e vou levar essas sugestões que foram já corroboradas aqui pelos nobres colegas vereadores, para que a gente possa melhorar esse serviço. Também sobre a Semana do Meio Ambiente, fico muito feliz que na programação consta lá o pagamento por serviços ambientais aos produtores, chamados produtores de água do Rio Vermelho, projeto esse que tive uma participação bastante intensa, juntamente com o Marcelo Ribel, à época diretor do Meio Ambiente, o nobre vereador Edi, que era secretário de Agricultura, e o prefeito Magno Baumann. Naquela época fizemos esse projeto, buscando subsídios, inclusive, de uma viagem que fizemos à Alemanha, lá na região de Munique, onde vimos um projeto equivalente, e desenvolvemos esse projeto, que foi pioneiro em Santa Catarina, primeiro município de Santa Catarina que faz pagamento para conservar a água, e essa semana, na quarta-feira, será feito o pagamento aos produtores de água de São Bento. Só quero aqui, então, levar a minha alegria pela continuidade desse projeto, parabenizar, então, SAMAI e Prefeitura Municipal pela continuidade. Um governo troca, mas os bons projetos precisam continuar. Então, era essa a minha fala, eu agradeço. Boa noite. Obrigado pelas palavras. Senhor vereador, por favor, repite. Vereador Edmar Salomão, com a palavra por até 11 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha pela internet, a imprensa, pessoas que nos acompanham na sessão aqui com a sua presença hoje, o que me traz a essa tribuna na noite de hoje são alguns assuntos rápidos, mas um assunto que eu acho importante. Por causa disso, nós estamos estudando um projeto, qual iremos apresentar nessa Casa de Leis, sobre uma carta que eu recebi nessa semana que passou, sobre o atendimento do posto de saúde lá da Vila Centenário. É uma senhora que já mora lá há 40 anos, lá na Vila Centenário. Ela tem problema de hipertensão e diabetes, e, para surpresa dela, quando ela chegou lá, entrou na fila, informaram a ela que o agendamento é só para pessoas acima de 60 anos. E mesmo assim, ela chegou lá às 5h30 da manhã para pegar uma consulta para os exames, e várias pessoas lá na fila, e na hora de pegar a consulta não tinha mais consulta, não tem consulta. Pessoas todas acima de 60 anos que vão lá para agendar, para pegar. Então, eu gostaria de que o líder de governo nessa casa, o vereador Fernando Malon, levasse o conhecimento do secretário para que ele ir lá fosse verificar pessoalmente. Aí, 5 horas da manhã, nós também podemos levantar essa hora, o vereador geral tem levantado, então, para verificar isso aí. Mas nós estamos aí, nós já tivemos em conversação com o médico, o doutor Tisso, sobre o projeto que nós vamos apresentar, para ver se procuramos dar uma contribuição nessa questão. E ela também reclama na carta, eu vou omitir o nome dela, naturalmente, ela reclama de que o mau atendimento que ela teve lá pelas pessoas que lhe atenderam, não sei quem são as pessoas que atenderam ela, mas ela coloca uma série de coisas lá em relação a isso, mas eu só vou colocar isso aí porque ela é diabética e é hipertensa. Então, ela tem esse problema e tem mais pessoas com esse problema lá. Hoje eu li no jornal, essa semana eu li no jornal, que o prefeito se coloca contrário à penitenciária aqui na nossa região. Não vamos esquecer de que esse pacto por Santa Catarina, a divisão do bolo já foi feita. Vamos ficar todos de olho, né? Eu vou ficar de olho.
Pode ter certeza. A divisão já foi feita e sobrou para São Bento do Sul a quantia de 16 milhões de reais, na divisão do Pacto por Santa Catarina, que é um programa do governador do Estado, e esses 16 milhões exclusivamente para a construção de um presídio. Não quer dizer que os 16 milhões seja para São Bento, mas para a nossa região aqui. Quem se habilitar a doar um terreno vai receber a penitenciária. Como nós não temos vontade de receber penitenciária, eu já coloquei isso aqui uma vez, nós temos vontade aqui de receber escolas técnicas, isso já coloquei diversas vezes, e outras, né, empresas que gerem renda, até porque nós temos que, o nosso desenvolvimento econômico, o secretário tem que ficar bastante atento, porque tem algumas empresas já se mandando aí de São Bento, tem uma empresa importante se mandando para Rio Negrinho, vai se mudar, os senhores vão saber disso, porque o Rio Negrinho está oferecendo o terreno de 35 mil metros quadrados, e aqui em São Bento não se consegue dar um galpão, parece que não estão alugando nenhum galpão para essa pessoa, então o Rio Negrinho já passou na frente e essa empresa vai para lá. Nós temos que cuidar. São coisas pequeninas, de repente, que se torna grande, nós vamos perder o nosso título de cidade de bastante empresários e empresas. Né? Só uma palavrinha. Pois não, vereador? No governo passado também perdemos boas empresas, né, por falta de terreno. Só para lembrar o senhor. Tudo bem, vereador, concordo, só que tem o seguinte, não adianta nós olharmos para trás e ver o que deixou de ser feito, o que não foi feito, nós temos que olhar para frente e ver o que nós podemos fazer. E isso que eu estou chamando a atenção. Também não estou justificando, não estou dizendo nada, que nosso tempo foi feito isso, não estou justificando, estou dizendo que não adianta nós olharmos para trás e reclamar do que deixou de ser feito. Nós temos que olhar para frente, vereador, e ver o que nós podemos fazer. Né? Não adianta. Não, isso daí já é para questão política. Eu não estou colocando aqui como questão política. Estou dizendo para o secretário de Desenvolvimento Econômico cuidar. Se o outro não cuidou, não era eu que cuidava dessa pasta, isso aí está a história aí para contar. Ah? O senhor me permite a parte, vereador? Pois não, vereador. Claro que na outra gestão foi, mas é que é toda a sessão a mesma coisa. Não precisava ter eleição, então, a gente continuava com a outra lá, né, vereador? Então, tem uma eleição porque a outra não estava boa, daí tem que mudar. E só complementando o seguinte, estava ruim, está ruim e ainda querem aumentar os impostos. Né? Aumenta o ISS, não é nem para Rio Negrinho, vão para qualquer lugar. Né? Só constando. Obrigado, vereador. Só a sua palavra. Na verdade, não é justificar a perda da empresa que está saindo de São Bento, que eu não sei, mas é costume, né? Cada um tem que olhar um pouquinho para trás, dizer que lá atrás não adianta olhar, porque realmente lá atrás tem coisa bastante feia. Então, se nós começar a comparar, não justifica. Eu vou alertar o nosso secretário, vamos ver o que está acontecendo, mas realmente vamos olhar um pouco para trás. Mas se nós olharmos bem para trás, aí nós vamos entrar numa novela aí vai começar uma novela aqui que não vai terminar mais. Nós voltar um pouquinho mais para trás, aí nós vamos longe, vereador, aí nós vamos longe. E eu não quero entrar nessa seara aí, porque isso não leva a nada. Eu acho que nós estamos aqui para olhar o futuro de São Bento, para ver o que pode ser feito por São Bento, o que o prefeito pode fazer por São Bento, com sua equipe, com o apoio da Câmara de Vereadores, não vamos entrar em seara nenhuma. Porque eu sei que se eu entrar numa seara, eu também sei que os senhores também podem entrar na seara, entende? Isso a gente conhece. Então, isso aí não leva a lugar nenhum, não vai levar a lugar nenhum. Vai lugar, eu até concordo com o senhor à parte, mas eu coloquei aqui, por exemplo, se nós formos colocar, vamos dizer, o prefeito vai dar aumento, pessoal? Não vai dar aumento, diz que vai dar aumento. Mas o SAMAI aumentou em 12% a água, essas pessoas que não estão recebendo aumento vão ter que pagar 12% a mais a água, quer dizer, mas eles não receberam aumento. Quer dizer, aumento não, reposição salarial, não é questão de aumento, é a reposição que eles têm direito. E um dia eu disse aqui nessa tribuna, a economia na prefeitura, vamos cuidar para não estourar no lado mais fraco, porque a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. E, para surpresa minha, cidadão de 42 anos e 5 meses na prefeitura foi exonerado. Aposentado, tudo bem, mas já era patrimônio da prefeitura também. Aí todos os prefeitos seguraram e, de repente, mandaram o Pedrinho embora. Agora, vamos ter que contratar um outro camarada, mandar fazer curso de foguete, uma série de coisas aí, porque lá já teve gente que mandou fazer curso de foguete na prefeitura, aí são coisas aí que... Mas tudo bem, o curso de fogueteiro, não de foguete, de fogueteiro, foi mandado fazer de um rolo aí que não teve tamanho. O vereador Butrova, na última
oportunidade que usou essa tribuna, ele colocou de que o governador, ele suspendeu aquele decreto que ele tinha do ICMS. Não é que ele revogou aquilo lá, ele revogou, para nós só deixar claro, foi revogado, ele tinha feito e depois ele revogou, não suspendeu, ele revogou o decreto. O vereador Botroba lembra aí que o vereador veio aqui, usou a tribuna, colocou só para ajudar. E eu queria pedir ao líder do governo para que solicitasse, e ao vereador Lírio também, que tem a nossa estrada lá, eu vou trazer uma fotografia na próxima, eu trouxe a máquina e acabei esquecendo de colocar no pendrive, então eu ia mostrar quando a estrada está seca lá. A aguaceira, o pessoal tem que passar dentro da água, a cavalo, Vossa Excelência passa toda semana lá, conhece. O cavalo está tudo bem lá, o pessoal lá, mas tem alguns lá que não tem prática para ir trabalhar a cavalo e precisam de carro, a pé, é um problema lá, a estrada da estância. Mas eu já não sei mais com quem falar, Mas eu gostaria que o vereador Fernando Malon se ativesse a um problema que está acontecendo na rua Matias Nossa. A empreiteira que lá está fazendo, não sei nem quem é. Ela obstrui a passagem dos veículos, os ônibus ficam parados. Tem uma série de problemas lá no Matias Nossa, quando, na verdade, tem que fluir o trabalho dela e a passagem dos veículos tem que ser normal. O asfalto que está sendo feito lá, estão preparando a base da rua da Escola Alfredo Dina até o encontro com o trilho da passagem de trem ali. Então está um problema, está um verdadeiro caos aquilo lá, e eu tive lá pessoalmente, sabe? Os montes de saia estão sendo colocados no meio da rua, está trancando a passagem do pessoal. Então as reclamações lá são muitas. Então o que me traz hoje a essa tribuna era isso aí, e gostaria de que o secretário de Saúde, então, fosse lá na Vila Centenário para verificar o problema que está acontecendo lá com essas pessoas lá. E essa semana ainda vou me reunir com alguns médicos e mostrar o projeto. Doutor Tício, a gente já conversou e aí a gente vai apresentar aqui nessa Casa de Leis para dar um apoio e ajudar também a saúde em São Bento do Sul e aqueles que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Vereador Fernando Malon, com a palavra por até 11 minutos. Se desse outro vereador... Senhor presidente, senhores vereadores, nos assistem, internautas, imprensa. Não estou vendo ninguém da imprensa aqui hoje. Já foi embora. Acho que estão com frio, vão ver, acompanhar a sessão pela câmera, pela internet. O assunto que me traz hoje é uma preocupação que eu tive dias atrás. Eu não sei se vocês receberam convite sobre as audiências regionais do orçamento de 2014. Eu recebi, não sei onde botei, mas me causou essa preocupação que eu não vi a nossa regional nessas audiências públicas. Me dá uma parte, vereador? Pois não? Do Estado? Do Estado, da Assembleia Legislativa, fazendo audiências públicas. Eu recebi alguma coisa, não me lembro, mas não sei, procurei no site, estava fuçando aqui no site da Assembleia para ver a relação de audiências a serem feitas ainda. Algumas já foram. Também não vi, não recebi também. Pois é, e me causou preocupação naquele momento que eu vi, nem foi aqui, foi em outro lugar, que a nossa regional não estava, a não ser que eu esteja muito enganado, não estava contemplada. E aí eu fiquei preocupado, falei, mas se não vamos ter... Já é difícil conseguir uma coisa, né, vereadorete? Sem ter audiência da Assembleia é mais complicado. Eu, para a próxima sessão, eu vou fazer um requerimento, vou enviar uma correspondência à Assembleia, e principalmente aos nossos deputados da região, né, o Antônio Aguiar, o deputado Ciro Trevic, o Chiodini já é da outra região, mas ele tem muito acesso aqui, para que nos informem, ou talvez a gente vê se vai ter alguma reunião aqui. E aí eu fui procurado ano passado, para ver se existia. E existiu ano passado. Vereador Edi, o senhor vai cair de costas. Sabe quais são as prioridades que foram colocadas? Manter convênio para adequação, detenção de média e alta complexidade da STR de Mafra. Beleza. Reabilitação da SC 420, trecho São Bento Sul Fragoso.
construção da unidade prisional avançada. Vereador, o senhor me permite uma parte? Esse tema, me permite? Eu acho até que talvez, não passou da hora não, mas está na hora da Câmara levantar esse debate, porque se está vindo é bom a gente conseguir tentar frear o monstro. É por isso que é minha preocupação. Para vir alguma coisa. Então, eu acho que a gente pode sentar e programar alguma participação popular do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, para ver o que é. Porque existe penitenciária, UPA, presídio, aí está aquele catatal de diferença. Né? Não é a situação é a seguinte, é que o vereador Verde quase teve um ataque aqui agora. Mas, e não é para falar, e não é para olhar para trás, mas o prefeito Magno estava lá. Né? E a situação é a seguinte, eu lembro quando eu fui candidato a prefeito, e teve o debate lá na Univille, contra o candidato Johnny Sullivan, contra o candidato Tadeu Nascimento. E foi discutido a respeito dos tais dos orçamentos regionais e que foi falado, muito foi falado, estávamos na Univille, a respeito de colocar no orçamento do governo do Estado o tal do viaduto, o acesso para a Univille. E aí eu falei que no ano anterior, nós tínhamos ido para Joinville, a ex-vereadora Adriana Rezanowski foi, o Lourenço Schreiner, acho que era o secretário regional, se não me falha a memória, alguma coisa assim, ou ele era do Estado, em outro órgão, e foi colocado, nós brigamos para colocar aquela ação, que acabou acontecendo. E, inclusive, os demais candidatos não sabiam disso. Falei, não, é que não foi ninguém de São Bento, só foi uma pequena turma, mas nós conseguimos enfiar, e essa obra vai sair, e acabou saindo. Demorou, mas saiu. Então, a minha preocupação é que a nossa regional não esteja olhando, que nós não sejamos contemplados com nada, temos que olhar isso. Eu não estou dizendo que não vai ter, mas eu não achei no site da Assembleia e procurei, fucei e não achei. Estou querendo ver, acho que nós temos que entrar em contato, e para a próxima sessão vai demorar muito, né? Nós temos que ver, porque nós não vamos ter sessão na quinta-feira, para a gente ver, se for o caso, contatos telefônicos com os deputados da região, para ver se vai ter essa reunião regional para tratar das nossas prioridades. 2013, presídio. Está aqui. Aqui. Com relação à manifestação do vereador Godoy sobre a atuação do Ministério Público, eu coloquei no site, no meu Facebook, a respeito da minha vitória que eu tive com relação a uma ação civil pública, uma ação popular que foi feita contra mim, sobre a questão de contratação do serviço da Gazeta para publicar, na época que eu era prefeito, os informativos municipais e o encarte. Houveram duas ações, uma ação popular, que foi a primeira em 2006, houve uma ação civil pública feita pelo Ministério Público em 2008, a ação civil pública foi julgada antes, ganhei aqui em São Bento, o Ministério Público recorreu para Florianópolis, ganhei de novo, transitou em julgado. A ação popular de 2006 foi julgada em 2012, levou 6 anos. O autor popular, um cidadão de São Bento, não recorreu. A prefeitura não recorreu. O Ministério Público recorreu com a doutora Elaine. Perdeu. Não satisfeita, ela entrou em final de 2012, o início de 2013, agora com uma ação criminal contra mim, contra o ex-secretário de administração e contra o diretor, o sócio-diretor da Gazeta. Essa ação penal nós fomos absolvidos sumariamente, já de cara. Lembro que o que ocasionou a ação feita pelo doutor Romano contra a doutora Elaine foi uma ação em que eu era requerido, em que eu era acusado, em que fui absolvido e que o Ministério Público disse que o juiz, que a justiça em São Bento estava fechando os olhos para a improbidade, para a desonestidade em São Bento. Mais ou menos essas palavras, dizendo que o juiz era tendencioso. Nessa decisão agora, que eu falei esses dias, a decisão foi por unanimidade. E eu tive acesso, naquele dia eu não tive acesso ao voto, tive depois. O desembargador relator transcreveu na íntegra a decisão do doutor Romano aqui de São Bento. Pela qualidade da decisão do doutor Romano, transcreveu na íntegra. E usou como suas as próprias razões do juiz doutor Romano.
Me falaram, eu não sei, mas eu quero ver essa situação, que na defesa que foi feita na ação que o doutor Romano fez contra ela, e o senhor foi advogado, em que na defesa ela argumentou que o doutor Romano estaria sendo muito benevolente com um cidadão que é sabidamente desonesto e corrupto, se referindo a mim. Exato. Foi falado assim? Foi falado nessas Foi palavras. falado nesses termos. Quer dizer, agora o Ministério Público ele não acusa mais, ele já julga. E mesmo que perca as ações, ele já julga, me considerou dessa forma. Eu me Só para solidarizo. constar que foi exatamente isso que deu a ela a condenação de R$8.000. Esses argumentos que o senhor disse agora. Então, o Tribunal de Justiça, em todas as ações, deu ganho de causa a mim. Eu até brinquei que agora só falta o direito canônico ser invocado contra mim, né? Não Mas dei também, ideia. mas também, hã? Não dei ideia. Não, mas eu sou protestante, eu não sou católico. Eu sou luterano, então o direito canônico católico não se aplica a mim, porque só falta querer me excomungar agora, né? Eu me solidarizo com Vossa Excelência, até porque sei o teor da ação que foi feita contra Vossa Excelência, Vossa Excelência me colocou há pouco, que é ridículo. É ridículo. Ou seja, está com tempo. Essas são as minhas manifestações. E, por fim, só um comentário que o senhor fez, que querem aumentar os impostos. Eu até, quando o senhor falou ali, achei que foi um pouco para mim, da minha manifestação da última vez. Eu só quero dizer o seguinte, eu não sou favorável a aumentar impostos. Quando eu falei na última sessão sobre a redução do ISS, e aí o vereador Tirso tinha até falado depois, né, que só quer se aumentar impostos, que político só quer aumentar impostos, não sei o que e tal. Eu não sou a favor de aumentar impostos, eu só acho o seguinte, naquele momento quando eu falei, tinha que se tomar um cuidado para reduzir impostos sabendo das consequências. Agora já está feito, não sou favorável a aumentar impostos, não sou favorável a fazer a cobrança efetiva dos impostos, dos tributos, isso acho que tem que ser feito. São essas as minhas manifestações. O senhor de me hoje. permite uma parte? Pois não, vereador. Só deixar claro, não quis dar recado para o senhor, não. Nem era recado, eu costumo ser bastante direto, dou nome e tudo. Não foi para Vossa Excelência, foi para o prefeito mesmo, porque disse ele que queria rever o ISS da FUNAI. Não foi para Vossa Excelência, não. Eu, na verdade, nesses momentos, eu falo mais com o coração partidário, que se o prefeito é do meu partido e é do meu partido, o ataque que se faz no meu partido, eu repudio. Mas são essas manifestações, no mais agradeço a oportunidade de hoje. Obrigado, vereador. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, daqueles que nos assistem pessoalmente também pela internet, e convoco todos os vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no próximo dia 10 de junho, às 19 horas.